you ready? 1, 2, 3. Ele era o original. Na história do cinema, nunca ninguém até então havia sido tão brilhante, tão sofisticado e, acima de tudo, tão humano. Durante 30 anos, ele foi um dos galãs mais procurados de Hollywood, reconhecido certamente como um grande comediante. Ele era o astro que todo mundo amava. Também foi o astro que poucos conheciam. Seu nome, Cary Grant. Cary Grant, o galã. Eu me lembro dele, acho que muita gente também, como uma pessoa que iluminava uma sala. As mulheres o amavam, adoravam olhar para ele, e adoravam ouvi-lo e adoravam vê-lo em ação. A coisa mais marcante sobre Cary é como ele era fantasticamente bonito. Ele era um homem tão atraente que as pessoas diziam, bom, talvez ele não tenha muita profundidade. As pessoas que o conheciam bem diziam que no fundo ele era muito atormentado. Ele precisava desesperadamente, eu acho, não apenas ser amado, que era um tema à parte, mas ser aceito. Ele precisava que você gostasse dele. Isso era muito importante para ele. Bristol, Inglaterra, hoje. Ainda estão lá os lugares que ele conheceu quando criança. A rua onde ele nasceu. A escola que frequentou. E o mais importante, o teatro que se tornou a sua porta de ingresso para o mundo. Ele nasceu em 18 de janeiro de 1904 como Archibald Alexander Leach. A mãe dele era super possessiva quando ele era muito pequeno. Alguns anos antes, ela havia tido um outro filho que morreu às vésperas do primeiro aniversário dele. Dizem que ela nunca superou o choque. Como muitos vitorianos, a mãe de Archibald, Art, como chamavam, tinha consciência de classe. Elsie Leach sentiu que se casara com alguém inferior a ela. Seu marido, Elias, trabalhava muito como passador de calças e raramente parava em casa. Mimado e impecavelmente vestido, Art foi o centro da vida de Elsie. Mas isso acabaria de repente. Ele tinha apenas 10 anos quando um dia, ao voltar da escola, não encontrou mais a mãe. O pai dele a levou para um hospital de doentes mentais, onde ela ficou os 21 anos seguintes. Disseram ao menino que ela tinha ido para descansar e que voltaria. Mas isso era muito vago e isso iria deixá-lo cheio de dúvidas sobre se ele seria o causador daquilo. Por que sua mãe se afastara dele? Isso iria afetá-lo seriamente pelo resto da vida. Ele raramente via o pai e, com frequência, ia para o porto de Bristol e sonhava com um dia fugir da cidade. Juntou-se a um grupo de escoteiros e, mais tarde, era lembrado como um garoto solitário que sempre parecia rejeitado. Art estava com 14 anos quando foi expulso da escola pela travessura infantil de ficar olhando para o banheiro das meninas. E isto marcou o fim da sua educação formal. Ele foi colocado diante de toda a escola. No mínimo, foi de uma forma cruel. Mas Art era muito persistente. E a chance de visitar os bastidores do Teatro Hippodrome de Bristol mudaria sua vida. Yourself. Do you feel like a bit of company? And you? Era tudo como um sonho. As luzes, a música. Art arrumou um emprego em que chamava os atores para o palco. Era fantástico. Ele via homens e mulheres mudando de roupas e se transformando em atores na saída dos camarins. Eles eram aplaudidos.
aclamados, adorados. Foi uma experiência que Ati jamais esqueceria. Ele estava fisgado. Em algumas semanas, Ati virou membro dos comediantes de Panda Knockabout, aprendendo a arte do equilibrismo e malabarismo, agradando à plateia. Ati havia encontrado uma nova família. Em 2 anos, a trupe Panda estava a caminho de uma apresentação em Nova York. E Ati, com 16 anos, foi com eles. Nova York ficava distante de Bristol. A era do jazz estava nascendo e Ati se deu bem. Assim que a trupe acabou sua turnê, Ati resolveu não voltar. Achou que suas chances de sucesso estavam aqui e ele daria o melhor de si. Como não conseguiu emprego nos palcos, ele sobreviveu como equilibrista em Coney Island, fazendo propaganda do parque de diversões. Ele me disse que era muito pobre e costumava vender gravatas numa mala na calçada da Broadway e que sempre ficava de olho na polícia. Quando via um policial, ele rapidamente fechava a mala e fugia. Eu tinha escrito uma sátira para vaudeville e precisava de um homem muito, mas muito bonito para levar adiante a trama. Quando ele entrou, o meu sócio disse: nós já o vimos e não nos serve. Tem um sotaque muito forte, anda engraçado e não tem experiência como ator. E eu disse: bom, não faz nenhuma diferença para mim. Ele é o único homem realmente bonito que apareceu neste fim de semana. E acho que acabei de me apaixonar por ele. Ele era muito bonito, imponente, o verdadeiro charme da Broadway. Ele trabalhou para os Schubert em vários musicais e estava sempre por ali procurando emprego. Em 1929, ele conseguiu fazer um teste para Paramount Pictures. Não foi aceito. Motivo? Pernas arqueadas e o que era chamado de pescoço grosso. Ati se recusava a aceitar tais adjetivos. Boy, what a great day to have good Einstein. O curta Singapore Sue, feito em Nova York, foi o início de uma das mais bem-sucedidas carreiras de todos os tempos. Hello, Judy. Sure, I'll buy a doll. A singer for me. There it is. And a beautiful Chinese girl for you. Now, how about a kiss for the both of us? Era o ano de 1931. Ati Leach estava com 27 anos e determinado para o sucesso. Ele se mudou para Hollywood com tudo o que tinha e não tardou muito em conseguir a chance para um novo teste. Desta vez, a Paramount deu a ele um contrato e com ele um novo nome. Ati Leach deixava de existir. Surgia Cary Grant. Nos seus primeiros filmes, contracenou com grandes atrizes como Nancy Carroll, Marlene Dietrich e Sylvia Sidney, é claro. Ele só conseguiu isso por ser alto, moreno e simpático. Gary Cooper, Frederick March eram atores. Cary Grant era como um pedaço de pau vestido. Ele era um galã. Eu tinha ouvido histórias fabulosas sobre como Cary Grant se tornou Cary Grant. Por exemplo, eu ouvi que ele se vestia como Douglas Fairbanks e como Noel Coward, com aquele estilo elegante. Eu acho que ele criou um estilo diferente. A primeira vez que me lembro dele causando impacto foi quando se tornou o ator favorito de Mae West. Mae West representa a poderosa personalidade que ofuscava qualquer um que atuasse com ela. Mas aparentemente gostava dele. I'll come up sometimes, see me.
I'm home every evening. E ele dela. Yeah, but I'm busy every evening. E May deu a ele um bom espaço para ele atuar. You see, we're holding meetings in Jacobson's Hall every evening. Anytime you have a moment to spare, I'll be glad to have you drop in. You're more than welcome. I heard you. But you ain't kidding me any. Come up, I'll tell your fortune. Oh, you can be had. Ela precisava de um oposto, não qualquer um, mas alguém com elegância que pudesse fazer frente à personagem dela. He is my man, and he's doing me wrong. So all this is your famous collection, eh? Oh, this is just my summer jewelry. You ought to see my winter stuff. They always seem so cold to me. They have no warmth, no soul. I'm sorry you think more of my soul than you do of my diamonds. Maybe I ain't got no soul. Ah, yes, you have. But you keep it hidden under a mask. Haven't you ever met a man that could make you happy? Sure. Lots of times. Cary Grant tinha um estilo único de falar. E era tão próprio que o caracterizou como uma personalidade. Após o filme She Done Him Wrong, a Paramount reconheceu que Cary Grant era um dos galãs mais importantes da época. Mas o sucesso tinha seu preço. Cary estaria obrigado a participar de cada atração publicitária que houvesse, mesmo que não gostasse. Hello, Alice. I came up to tell you how much I enjoyed your song. Oh, but you wouldn't fool me, would you, huh? No, no kidding. All jokes aside, I'm serious. I really mean it. Why must they come up on the song sometime? Nessa época, Cary descobriu que a mãe dele estava viva num hospital para doentes mentais. Comprou uma nova casa para ela e visitou-a com frequência. Mas o desaparecimento dela nunca seria esquecido. É difícil entender os motivos que causaram a instabilidade mental na vida de Cary nos primeiros 30 anos. Porém, não surpreende que Elias Leach tivesse resolvido não contar a seu filho sobre a doença da mãe. Ela, é claro, não tinha ideia de como o filho se tornara famoso. Elsie Leach também não tinha ideia de que Cary estava apaixonado e pensando em se casar com Virginia Cherrill, uma atriz que contracenou com Charles Chaplin em Luzes da Cidade e trabalhou com Cary num filme curto da Paramount. Hello, darling. Have a nice trip. Hey, where'd you get the flowers? From the smiler. Not bad. I delivered your flowers all right, Mr. Grant. So you're set. Cary e Virginia casaram em Londres em fevereiro de 1934. Pareciam ser o casal perfeito de Hollywood. He's the bridegroom of 2 months. Numa reunião para exibidores nos estúdios da Paramount, Cary mostrou seu humor, que viria a se tornar sua marca registrada. It's nice to see you. It's on the level. I have to get back to the set. This tan isn't on the level. Bye-bye. Mas o ator, que mostrava estar tão à vontade com as mulheres na tela, iria passar por uma fase difícil na sua vida pessoal. Em dezembro de 1934, Virginia Cherrill pediu o divórcio, acusando Cary de ser muito possessivo. Para Cary, seria a volta de antigos sentimentos já enterrados. Ele tentou concentrar toda a sua energia na carreira, mas várias vezes foi escalado para papéis sem inspiração. Em 1936, ele foi cedido pela Paramount à RKO para atuar no filme Silver Scarlet, dirigido por George Cukor e coestrelado por Katharine Hepburn. E o que se sabia é que Cary estava tão distante de qualquer coisa que tinha feito para a Paramount que tinha gente dizendo: esse cara é um comediante, hein? De repente, Cary percebeu que a única esperança estava fora da Paramount. E assim, em 1937, ele tomou uma decisão inteligente. Quebrou seu contrato e se tornou um dos poucos astros de Hollywood a fazer trabalhos freelance.
Longe da Paramount, estúdios secundários poderiam ter a chance de possuir alguém que acabava de ser o ator principal. E é claro que Carey se tornou uma estrela vingativa. Em 1937, Carey foi contratado para a comédia de Hal Roach, Topper, e se deu muito bem. Mas foi na Columbia Pictures, com o filme The Awful Truth, lançado no mesmo ano, que Carey se afirmou como um excelente comediante. Foi uma produção doida desde o início. Leo McCarey, um dos maiores diretores de todos os tempos, disse: "Você conhece Home on the Range?" E eu disse: "Sim, mas não sei cantar." Ele disse: "Ótimo, venha comigo." E fomos para um piano onde encontramos Irene Dunne com umas partituras, justamente da música Home on the Range. Aí ela disse: "Leo, eu não sei ler música, não dá, eu nunca vou conseguir." E ele disse: "Faça o melhor que puder. Ralph, você pode, tente você." No final do primeiro dia, Irene estava chorando. Ela não sabia mais o que falava em cena. Carey disse: "Me tirem dessa e faço outro filme de graça." Daí em diante, McCarey chegava algumas vezes com um papel amassado na mão e dizia: "Você entra aqui, você vai lá, e eu farei o vilão até aqui. E depois você entra." É mais ou menos isso. E foi assim que a gente fez o filme. Nunca tivemos um script. Here's my husband coming along. Carey pegou rápido. Hello, folks. Hello. This is Dixie Belle Lee. This is Mrs. Warner, and this is Mr. Leeson, the gentleman that Mrs. Warner is going to marry. O jeito dele era perfeito. Seu tipo de comédia, humor. Now you're sure we're not intruding? What do you mean? Ele podia rir junto com você enquanto você assistia. Ele sabia que você ria e isso o motivava. So you're going to live in Oklahoma, eh, Lucy? How I envy you. Oklahoma. We're going to live right in Oklahoma City. Lucy, you lucky girl. New York's all right for a visit, but I wouldn't want to live here. I know I'll enjoy Oklahoma City. But of course, and if it should get dull, you can always go over to Tulsa for the weekend. E ele começou a fazer isso com mais frequência, muito à vontade e, claro, com eficiência. Quando o filme acabou, ele encontrou em si próprio uma personagem que podia explorar ainda mais. Mais tarde, ele se transformou talvez no maior comediante no horizonte. Carey teve a chance de contracenar mais uma vez com Katharine Hepburn em 1938 no filme Bringing Up Baby. I don't believe you, Susan. But you have to believe me. I've been a victim of your unbridled imagination once more. All the way, No, but if you'd only wait while I explain, I just gave you my picture. No. Look, I'm just trying to tell you that you've taught... Oh, no, I didn't. Why, if you hadn't been in such a hurry and had waited for my explanation, Not my coat. your coat would still be perfectly all right. A confusão virou arte nesse filme que veio a se tornar um clássico de Hollywood. No mesmo ano, a magia de Grant e Hepburn se repetiu em Holiday. Carey foi elogiado nesse filme por interpretar um sujeito romântico que se apaixona pela irmã errada. Don't worry about it, dear. If I'm going to get stuck with a rich girl, I'll just grit my teeth, make the best of it. Oh, but darling, you're going to make millions yourself. Oh, but darling, no, I'm not. Oh, yes, you are. Oh, no. Oh, yes. No. Is life wonderful where you are? Well, I don't call what I mean doing living. And what do you recommend for yourself, Doctor? A holiday? For how long? As long as I need. You mean just to play? They want to know how I stand, where I fit into the picture, what it's all going to mean to me. And I can't find that out sitting behind some desk in an office. So as soon as I get enough money together, I'm going to knock off for a while. Quit? Quit. I want to save part of my life for myself. There's a catch to it, though. It's got to be part of the young part. E quanto mais sucesso conseguia como ator, mais ele trabalhava. Tornou-se um astro tão grande quanto o trabalho dele. Não era uma questão de chegar lá, mas de se manter lá. No filme Gunga Din, Carey pôde projetar seu nome além dos créditos. What do you want? Where's Sergeant Valentine? Here!
Acho que um de seus segredos era não ser um ator egoísta. Cary disse que estava interessado em Gunga Din. E eu disse, bom, que papel você quer que eu faça? E ele disse, bem, vamos tirar cara ou coroa. Se for cara, você faz isso. Se for coroa, eu faço aquilo. Foi decidido assim, simplesmente. Darling, please don't go. The trouble is you don't want a man for a husband. You want a coward. Run out on his friends when there's danger. Well, that's not me and never was and never will be. E foi assim que eu acabei ficando com a garota. Gunga Din foi o maior sucesso de bilheteria em 1939 e Cary Grant havia se tornado um dos astros mais empolgantes de Hollywood. Em 1940, His Girl Friday, estrelado por Cary Grant, Rosalind Russell e Ralph Bellamy, se tornou um dos filmes mais excêntricos já vistos. This other fellow, well, I'm sorry I didn't get a chance to see him. I'm more or less particular about whom my wife marries. Where is he? Oh, he's right on the job, waiting for me out there. Do you mind if I meet him? Oh, no, Walter. It wouldn't do any good, really. Oh, now you're not afraid, are you? Afraid? Of course not. Well, then come on, let's see this paragon. Is he as good as you say? Well, he's better. And then what does he want with you? Oh, now you got me. Hang on, Mildred. Okay. Oh, I am sorry, Hildy. I suppose Bruce, what's his name? Baldwin. Baldwin. I suppose he opens doors for you. He does. And when it's with the lady, he takes the cap off. Oh, I am sorry. And when he walks with the lady, he waits for her. Oh, well, in that case. Allow me. Well, I can see right away my wife picked out the right husband for herself. How do you do, sir? Must be some mistake. I'm already married. Already married? Cary tinha um senso de humor que se transformou em estilo. Um estilo de humor cômico muito simpático. Mais do que simpático. Maravilhoso. Congratulations again, Mr. Baldwin. Oh, no, my name. Oh, excuse me, will you answer, because you just leave your card with the boy. What did you say, Mr. Baldwin? My name is Mr. Burns. Some other time. I'm busy with Mr. Bruce Baldwin here. I didn't hear what you said. I was going to say, it's my name. Now, look, what is it with you? I'm Why Bruce can't Baldwin. you see this? Oh, you're Bruce Baldwin? Yes. Well, who's he? Who are you? My name's Pete Davis. Well, Mr. Davis, is this any concern of yours? No. Well, from now on, I thank you to keep your nose out of my affairs. And don't let it happen again, that's all. Mr. Baldwin, I'm terribly sorry about this mistake. This is indeed a pleasure. No filme The Philadelphia Story, em que contracenou com Katharine Hepburn e Jim Stewart, Cary Grant se firmou como o primeiro e mais importante comediante leve. Mas acontecimentos no exterior haviam mudado aquilo que levava as pessoas aos cinemas, e Cary Grant tinha que dar um jeito para se adaptar a essa mudança. A guerra na Europa parecia prestes a envolver o mundo. Uma época de bombas e sacrifícios. Em 1941, quando sua cidade natal, Bristol, era alvo dos ataques aéreos e centenas de pessoas morriam, foi nesse preciso instante que Cary Grant decidiu se tornar cidadão americano. Os críticos, maldosamente, diziam que era para evitar o serviço militar. Tais insinuações eram muito cruéis, porque ele atuava bastante. Durante a guerra, ele fazia um filme por ano e doava o seu cachê a órgãos beneficentes da sua cidade natal. No fundo, jamais ele se sentiu completamente desligado das suas origens. Mas amava a América e amava ser cidadão americano. Visitando os acampamentos do exército americano, Cary foi bem recebido como o ator que havia feito tudo para agradar durante a Depressão. Mas os tempos eram outros, e o interesse pelo ator engraçado e maluco havia acabado. Em 1941, o filme Penny Serenade foi um exemplo dessa mudança. What a grip. For a girl, I mean. The first time I saw her, she looked so little and helpless. I didn't know babies were so little.
And then when she took hold of my finger and held onto it, she just sort of walked into my heart, Judge, and she was there to stay. I didn't know I could feel like that. I'd always been, well, kind of careless and irresponsible. I wanted to be a big shot. Look, I'm not a big shot now. I'll do anything. I'll work for anybody. I'll beg, I'll borrow. Please, Judge, I'll sell anything I've got until I get going again. I mean, she'll never go hungry. She'll never be without clothes, not as long as I've got two good hands to help me. Por seu desempenho, Cary foi indicado pela primeira vez para um Oscar da Academia. Ele estava à procura de alguma coisa e acho que foi o que conseguiu durante o período sombrio da sua vida. E isso está refletido no filme Suspicion. Mas Suspicion não seria possível com Cary Grant, a não ser que ele confiasse no homem que estava fazendo o filme, Hitchcock. There was something strange about Johnny Aysgarth. I knew it long before I married him. It was our first meeting on a hilltop. Now, what do you think I'll do, kill you? Nothing less than murder can justify such a violent self-defense. Even his reassurances seemed almost sinister. I want nothing but to spend the rest of my life with you. And if you were to die first, Hitchcock viu no rosto dele alguma coisa além de um protagonista bonito. Eu acho que ele viu em Cary um potencial para ser ameaçador, falso, misterioso. From that moment on, my life was filled with fear. Thought of Johnny, I loved him too much to really be afraid. But the fear of not knowing, the agony of waiting, of wondering how it would happen, of waking in the middle of the night, shaking with terror, and finding myself praying that whatever it was, it would be done quickly and with mercy. No início, Alfred Hitchcock queria que Cary fosse o assassino. Mas Cary tinha medo de que o fato de interpretar um homicida fosse prejudicar sua imagem. E assim o final do filme foi mudado. Cary acreditava piamente em seguir e manter o tipo de imagem que se constrói. É essa a artimanha de um ator inteligente. Se um ator ou atriz tenta ser uma nova pessoa, criar uma personalidade diferente para cada papel, a plateia não tem de que se lembrar, a não ser do talento criativo do artista. Ele sempre foi Cary Grant. É exatamente isso que o público de cinema quer. Ele nunca se tornou o assassino ou o vilão do filme. As pessoas não querem que o artista de cinema seja outra coisa além dele mesmo, aquele que sempre admiraram e amaram. Em 1942, o mundo do cinema ficou surpreso ao saber que Cary Grant, o provinciano que trabalhava desde os 14 anos, casara com a mulher mais rica do mundo, Barbara Hutton. A crítica insinuava que ele estava atrás do dinheiro dela. Ele era conhecido então como Cash and Carry, algo assim como Pague Leve. Ficou com esse apelido por muitos anos. Mas o que ninguém sabia é que nos acordos do casamento, acontecesse o que acontecesse, ele de nenhum modo seria beneficiário da fortuna dela. Em 1944, Cary deu um grande salto na sua carreira. Interpretou alguém cuja vida era semelhante à de Art Leach. Nome do filme: None But the Lonely Heart. Anything in the shop needs mending, Ma? None that need your help, Ernie Sweets. Cary levou sua infinita experiência de vida para a personagem. Mean to do my best by you, Ma, love. Happy couple, aren't we? Ele sempre foi um lutador, acredito eu, para se superar. Peace. That's what us millions want. Not having to snatch it from the smaller dogs. Peace to be not a hound and not a hare. But peace with pride to have a decent human life.
Infelizmente, os papéis que interpretou posteriormente não foram sucesso. Acho que parte dessa regressão foi por ele estar interpretando personagens muito reais. Apesar das críticas favoráveis ao filme None But the Lonely Heart e de ter sido indicado para o Oscar pela segunda vez, Carey mediu o sucesso pelo resultado da bilheteria, e aí acabou sendo desapontador. Na sua vida privada, Carey também experimentou o fracasso. Em 1945, depois de 3 anos de casamento, Barbara Hutton pediu o divórcio. Bárbara tinha muitos amigos importantes que iam para sua casa jantar. Carey sentava à mesa e ela dizia que ele não se sentia à vontade com essas pessoas. Logo depois de jantar, ele ia para o quarto e ligava o rádio. Mas isso deve ter sido muito penoso, porque, apesar de ser uma estrela na época, o passado dele havia sido muito difícil. No ano seguinte, no filme de Hitchcock, Notorious, Carey interpretou um agente secreto desiludido que fica perdidamente apaixonado. Man doesn't tell a woman what to do, she tells herself. You almost had me believing in that little hokey-pokey miracle of yours, that a woman like you could ever change her spots. Oh, you're rotten. That's why I didn't try to stop you. The answer had to come from you. Oh, you never believed in me anyway, so what's the difference? It wouldn't have been pretty if I believed in you. If I'd figured she's been made over by love. What the heck? Listen, you chalked up another boyfriend, that's all. No harm done. I hate you. There's no occasion to. You're doing good work. Com Ingrid Bergman, Carey criou uma dupla romântica da tela que se tornou lendária. Why didn't you tell me before? I know, but I couldn't see straight or think straight. I was a fat-headed guy full of pain. It tore me up not having you. Oh, you love me. I met Carey. Conheci Carey quando trabalhava para a RKO, depois que ele fez o filme Notorious. Ele era fantástico, fácil de lidar. Uma vez me disse que sua grande ambição era ter um navio e viajar pelo mundo. Eu perguntei a ele, e por que você não faz isso, Carey? E ele me disse, talvez um dia eu faça e viva a vida que eu sempre quis. Num outro tipo de viagem marítima, durante uma de suas idas frequentes à Europa, Carey conheceu a jovem atriz Betsy Drake. Annabelle, do you mean you're going to deliberately set out to trap him? Well, I know it's dreadful, but this is the kind of thing men force us to do. Why have you been chasing after me for the past 2 weeks? You? Really, Dr. Brown, I've heard of conceited in my time, but you absolutely take the cake. And you'll know just how many candles go on it. Betsy Drake e Carey casaram no ano seguinte, 1949. Desta vez, Carey estava ciente do certo e errado para ele, e uma prova disso estava no sucesso das bilheterias. Mas quando alguns de seus filmes começaram a ter menos sucesso, Carey achou que era hora de abandonar as telas. Betsy mostrou novas coisas a ele, no campo da filosofia e do autoconhecimento. E finalmente ele conseguiu o que queria. Juntos, viajaram pelo mundo afora. E mais do que nunca, Cary Grant parecia com a imagem que havia criado nas telas. Mas se surgisse a pergunta sobre abandonar as telas, a resposta seria dada por Alfred Hitchcock. E foi em 1955 com o filme To Catch a Thief. Who brought you up here? The police. We would have caught you, too. My dress hadn't gotten caught all over the steering wheel and gear shift. It was only 20 minutes ago I said goodbye. As quickly as you could. Didn't I thank you? Politely. Well then. Oh, John, you left in such a hurry you almost ran. I had work to do up here. Were you afraid to admit that you just can't do everything by yourself? Carey gostava que suas parceiras fossem damas de classe. Ele sempre escolheu mulheres de muito glamour. Isso era muito importante para ele.
Acho que ele gostava muitíssimo de Ingrid Bergman e Grace Kelly. Ingrid Bergman and Grace Kelly. Cary Grant and this year's Academy Award winner Grace Kelly. Two exciting personalities who were made for each other. Ele gostava que elas fossem altas, delgadas, que usassem joias. Look, John. Hold them. Diamonds. Have you ever had a better offer in your whole life? One with everything. Com estas atrizes, ele tinha um charme, uma delicadeza e uma ternura maravilhosos, mas com muito humor, exatamente como na tela. Era muito encantador. Era como sair com um verdadeiro gentleman. I guess I'm not the lone wolf I thought I was, Francie. Well, I just wanted to hear you say that. Thank you. Goodbye. And women. Oh, women. You've known quite a few. And I suppose they've all been madly in love with you. I doubt it. But you haven't had much respect for them. Oh, on the contrary. Still, you've always been very fair in your judgments. Yes, I've been more than fair. I idealize them. Every woman I meet, I put up there. Mesmo quando ele ria e fazia piadas, coisa que fazia muito bem, dava para perceber estes atributos. Era como um segredo que ele guardava. Winter must be cold for those with no warm memories. We've already missed the spring. Yes. Well, this is probably my last chance. Mine too. It's now or never. Existia uma vulnerabilidade inesperada nele. Se eu dissesse que era medo, podia não estar certa. Ele era muito prudente com seus relacionamentos. I just want to be worthy of asking you to marry me. Oh, Nicky, that's just about the nicest. Your voice cracked. Oh, well, that's because Yes, I know. Mas isso não impediu que continuasse amando todas as atrizes com quem contracenava. E quando digo amor, quero dizer estima. It's the biggest night of the year in Hollywood as Oscar steps into the spotlight for the 29th time. Nessa época, Cary começou a evitar todos os eventos públicos. Mas em 1957, ele aceitou receber o prêmio da Academia em nome de Ingrid Bergman por sua participação em Anastasia. Quando a maioria de Hollywood se tornou contra ela por abandonar o marido e o filho pelo diretor Roberto Rossellini, Cary continuou fiel em sua amizade. Em 1958, o filme Indiscreet juntou estes dois velhos amigos novamente. What do you mean? I mean, we'll go on as before. And not be married? That's right. Well, that's the most improper thing I ever heard. What? I can hardly believe my ears. But what are you so shocked about? I didn't think you were capable of it. Well, what is different? We're not married. We weren't before. But you didn't know I wasn't married. You knew. I knew you didn't know. What's the matter with you? How could you ask me to do such a thing? Hadn't you been following what I've been saying? Oh, I tell you, women are not the sensitive sex. That's one of the great delusions of literature. Men are the true romanticists. What are you crying about? Shut up, Phil. Don't cry, Anna. I love you. Everything will be all right. You'll like being married. You will. You'll see. Era o ano de 1958. Por mais de 25 anos, Cary Grant era o galã favorito de todo o mundo.
Você sabe, o homem que toda mulher sempre sonhou ter e o homem que todo homem sempre quis ser, e ele representava esse papel cada vez mais e muito bem. De muitas maneiras, o melhor estava ainda por vir. Em 1959, com o clássico de Hitchcock, North by Northwest, a carreira de Cary Grant não podia estar melhor. I'm an advertising man, not a red herring. I've got a job, a secretary, a mother, 2 ex-wives, and several bartenders dependent upon me. And I don't intend to disappoint them all by getting myself slightly killed. Cary Grant, running for his life, searching for a man who doesn't exist, and a secret nobody knows, and finding a blonde who has all the answers. Hello there. Tell me, why are you so good to me? Shall I climb up and tell you why? Era fascinante a parceria de Alfred Hitchcock e Cary Grant, porque, apesar de eles serem diferentes aparentemente, eles eram cavalheiros, com muita classe. The moment I meet an attractive woman, I have to start pretending I've no desire to make love to her. What makes you think you have to conceal it? She might find the idea objectionable. Then again, she might not. Think how lucky I am to have been seated here. Well, luck had nothing to do with it. Fate? I tipped the steward $5 to seat you here if you should come in. Eu via nele um ator que dava muito de si. A gente não sentia que ele estava ali junto a cada minuto. Não só pelos close-ups dele, mas pelos nossos também. Eu tinha a sensação de que ele estava muito feliz por eu estar trabalhando com ele e que quando ele falava comigo, eu achava que naquele momento eu era a única mulher do mundo. Sempre que eu estava com ele, havia uma multidão nos assediando. Isso às vezes me assustava. Porque, apesar das pessoas me reconhecerem também, não era aquela mesma incrível adoração que tinham por ele. Ele estava implicando com as multidões. E, no entanto, não conheci outra pessoa que se comportasse tão bem na multidão. Na verdade, se você perguntasse a qualquer dos homens da época quem ele gostaria de ser, certamente a resposta seria Cary Grant, mais do que querer ser o próprio presidente dos Estados Unidos. A propósito, ele cobrava 25 centavos por um autógrafo. Ele se preocupava muito com o dinheiro. Brincávamos muito com ele sobre isso. Ele era conhecido por nunca enviar flores ou dar presentes no Natal. Ele nunca me deu presente no Natal. Ele dizia que o dinheiro ia para o fundo dos artistas de cinema. Mas eu recebia presentes dele não porque era Natal, mas porque era terça ou segunda ou algum outro dia. Eu tinha medo de fazer isso também porque não tinha certeza de receber nem 25 centavos. Em 1959, Cary teve mais um sucesso não de crítica, mas de público. Operation Petticoat foi o filme mais pesado que ele fez. Women! Wow! Now, for the next few days, we'll all be living in fairly close contact with each other. Excuse me. Now, you being women and the men, that is, the crew being men, well... What are you going to do about it, sir? I know, it works, doesn't it? Yeah, but I'm here all day. That thing going up and down? That's undecent. Well, what I mean to say... We know what you mean to say, Captain. We're well acquainted with the facts of life. So are the men, Major. I'm simply trying to avoid any exchange of information. Good morning. Good morning. Mr. Halden's been showing me around, explaining how everything works. Now, he's been explaining. We're just on our way to the maneuvering room. I'm afraid Mr. Holden won't be able to maneuver this morning. Don't you have a book to read? Yes, sir. I'm on Chapter 5, actually. Care and operation of the bilge pump. Oh, that's nice. Can't wait to see how it turns out. Oh, you'll like it. It turns out happily. They get each other in the end.
Os 28 anos de carreira de Carey foram celebrados no maior e mais prestigiado teatro de Nova York, o Radio City. Ele era mais uma vez reconhecido como a estrela de maior bilheteria. Quando ele apareceu no palco, era ele, Cary Grant, o ator bonito, o galã em carne e osso. Grant nunca deu a impressão de ser comercial e provavelmente foi o ator mais comercial que já existiu. Agora produtor de seus próprios filmes, Cary sabia a importância da publicidade. Mas quando intervinha, era do jeito dele. Ele dizia, não deixem o público e a imprensa saber sobre a sua vida privada. Uma estrela deve ser misteriosa. Só mostrem o seu trabalho nos filmes e deixem o pessoal da publicidade fazer o resto. Em 1961, Robert Mitchum, Deborah Carr e Gene Simmons contracenaram com Cary no filme The Grass is Greener. O diretor do filme era Stanley Donen. Ele fez o papel de um marido cuja esposa o engana ou quer enganá-lo. O sujeito entendeu que ela estava afim de outro homem. He's not just another man, darling. He's a millionaire. Darling, you seen my Bible anywhere? Oh, I'm sorry. I thought you were alone. Isn't it by your bed? No, it isn't. You're off in the press, are you? No, I'm not. Well, you've got a camera. You just took a photograph. Mr. Delacroix is an American. Oh, I see. I thought you were from Good Housekeeping or something. O que acontece nessa história talvez acontecesse na vida real. Quando ele diz, vá em frente e faça o que quiser, acaba o interesse. So I can only suggest that we declare a sort of moratorium. How do you mean? An armistice, an intermission, call it what you like. Whatever you do, you do. If you decide to go off with him, I'll just have to wait here until you get back. Mas ele a ganhou de volta. You'd be willing to do that? Tinha muito de Cary nisso. Depois de uma prolongada separação, Betsy Drake se divorciou de Cary em 1962. O casamento durou 13 anos, mas eles continuaram amigos até o fim da vida de Cary. Em 1963, Cary tinha fama de galã por mais de 30 anos. E agora ele estava próximo de seu 60º aniversário. One more time, darling. Where is it? Your husband was mixed up in something. What was it? Any minute now, we could be assassinated. Bartholomew! Mr. Bartholomew! Help me! Reggie, stop! Oh, I don't know who anybody is. Reggie, I beg you. Just trust me once more. Why should I? I can't think of a reason in the world why you should. Quando fizemos o filme Charade, Cary estava ciente de que a diferença de idade entre Audrey Hepburn e ele era muito grande. Here you are. Where? On the street where you live. How about once more around the park? How about getting out of here? Come on, child, out. Won't you come in for a minute? No, I won't. I don't bite, you know. Unless it's called for. How would you like a spanking? How'd you like a punch in the nose? Stop treating me like a child. Well, then stop behaving like one. Do you know what's wrong with you? No, what? Nothing. Sempre achei que Cary e Audrey foram o par mais romântico do cinema. E eu ainda acho isso. Acho que nesse filme, até hoje, se você olhar bem, uma das coisas mais bonitas é o casal que eles formavam. Hey, you don't look so bad in this light. Why do you think I brought you here? I thought maybe you wanted me to see the kind of work the competition was turning out. Pretty good, huh? I taught them everything they do. Oh, did they do that kind of thing way back in your day? Sure. How do you think I got here?
Not allowed to kiss back, huh? Oh, no. Doctor said it was bad for my thermostat. Well, when you come on, don't you? Well, come on. Cary Grant Cary Grant tinha a imagem de um homem muito sofisticado, considerado o comediante mais brilhante de Hollywood. The most brilliant comedian in Hollywood. By the time Cary Nessa Grant época, Cary Grant filmou Father Goose. Ele queria mudar sua imagem. Mr. Eklund is a rude, foul-mouthed, drunken, filthy beast. Well, be that as it may. This is the filthy beast speaking. If you think I'd want to get involved with an undisciplined, self-indulgent escapist like you... Well, that's better than being a frustrated spinster. What was she like? She who? The lady who drove you to this. Drove me to what? Drink. Oh, there was no lady. That was your wife. I think he was quite disappointed. Eu acho que ele ficou meio desapontado quando o público não gostou dele com barba, sujo e dizendo palavrões. To be with a beard and sloppy and say a few Isso dirty o words. aborreceu muito. That was upsetting for him. Foi então que ele desistiu e largou seu trabalho. Gave up soon after that and retired. There were lots of children. Havia muitas crianças no filme. Ele gostava muito de crianças. Drink something. Give him something to drink. Quick. Drink. Hold it. Kenny! Well, how strange. Why? That you should bring me this. I've done it before. No, you haven't. Yes, I have. Shut up. Ele sempre ficava me perguntando sobre meus filhos e como eu os educava. Ele tinha atitude paternal com as crianças. Era comovedor. Ele contracenou com Diane Cannon no filme. E logo após as filmagens, eles casaram e ela deu a ele um filho. Isso foi a coisa mais feliz da vida dele. Foi também a única ocasião em que ele quebrou o nosso trato. A gente tinha prometido não falar para a mãe dele nada a seu respeito. Mas, de repente, ele nos pediu para levar uma fotografia da criança para a mãe dele, para que ela conhecesse a neta. O filme Walk, Don't Run foi lançado no mesmo ano em que Jennifer nasceu, 1966. Nessa época, Cary não era mais o galã. Havia feito 72 filmes. E este seria o último. Ele me disse, olhe, eu produzi Jennifer, a menina mais maravilhosa do mundo. O que se pode comparar a isso? Com certeza, filme nenhum. O casamento de Cary com Diane Cannon foi parar nos tribunais. Mas a devoção de Cary à sua filha era inabalável. Devido à infância infeliz que tivera, Cary não queria, em hipótese alguma, que sua filha duvidasse do amor que ele sentia por ela. Em 1970, Cary Grant recebeu um prêmio em reconhecimento ao conjunto da sua obra por mais de 30 anos. Finalmente, a Academia oferecia um tributo a um dos maiores astros de Hollywood. Ele não aparecia mais nas telas, mas mesmo assim, a lenda de Cary Grant continuou aumentando. Ele fez parte do quadro das grandes instituições. Ele discursou na Convenção Republicana de 76. To introduce to you and to the nation the president's first and our first lady, Betty Ford. E recebeu uma das maiores distinções do seu país, entregue por um velho amigo de Hollywood. Although at the time he ran off to be an acrobat, he was known as Archie Leach. Some actors had to change their names to become successful. Others didn't. O jovem interiorano de Bristol tinha percorrido uma longa estrada. Mas era o eterno popular Cary Grant.
A sua vida privada, ele manteve sempre fora do alcance de todos. Eu acho que ele era alguém que gostava da vida tranquila e provavelmente alguém que gostava de comer na cozinha ao invés de ir ao Maxim's. Em 1981, ele provou que na vida real ainda era um galã e poderia conquistar uma linda mulher. Aos 77 anos, Cary casou com uma jovem inglesa, Barbara Harris. O mais extraordinário sobre Cary é que ele adquiriu uma aparência nobre com a idade. Eu não estou falando de beleza, estou me referindo àquela coisa chamada alma. Ele cresceu e, com a maturidade, passou a se conhecer melhor, como todos fazemos. Parecia que Cary havia finalmente encontrado a família que ele merecia e também a forma de lidar com velhas e tristes recordações. Exatamente 3 anos antes da sua morte, o círculo já tinha fechado. Uma colega minha o levou para um passeio em Bristol. Ele falava das manhãs de sábado em que sua mãe o levava para fazer compras. Apontou o cinema onde ele tinha visto os seus primeiros seriados de Pearl White. E até insistiu em ser levado para sua loja favorita de peixes e batatas. No fim do passeio, ele me disse: eu queria que ela me pedisse mais. Eu gostei tanto disso. Nesse momento, senti que finalmente Art Leach havia voltado feliz para casa. O teatro Hippodrome, onde tudo começou. Um telefonema do Cary significava sempre um acontecimento. A voz dele era inconfundível. Cary disse: John, vou fazer umas mudanças nas séries que uma vez você quis que eu fizesse. Dê uma volta por aí, por alguns lugares. Mostre alguns pedaços do filme e depois fale com as pessoas. Foi uma conquista muito grande para ele. Não havia script pronto. Só estava escrito uma conversa com Cary Grant. Só isso. Não era com a imagem, com a criação ou com a personagem. Era com o homem público e privado. Finalmente, os dois eram um só. Me disseram que ele morreu falando de si mesmo e respondendo às perguntas que jornalistas impertinentes faziam sobre sua vida privada, seus romances. E eu acho que é uma realização que ele conseguiu e que ele pertencia ao seu público. Apesar de tê-lo abandonado, Cary ainda pertencia a ele. E eu acho que sempre será assim. E de Art Leach para Cary Grant, que passo gigantesco. E depois, ele se tornou Cary Grant. Ele se tornou ele mesmo. Ele disse isso. No fundo, eu acho que virei a pessoa que eu sempre quis ser.